Eu só quero adorar, só quero louvar o Senhor, exaltar o Senhor, que é digno de toda honra e glória, Pai. Nós te engrandecemos, Senhor. Olha para o teu povo, Pai, que veio aqui nesta manhã te buscar, Jesus, a tua face, a tua glória, a tua unção, o teu poder, a tua virtude. Vem, Pai, estenda as tuas mãos sobre nossas vidas, Senhor. Olha com teu olhar de amor, Senhor, e receba, meu Pai, a nossa adoração. Ah, Jesus, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Jesus. Aleluia. Glória, santo, maravilhoso, lindo, tremendo. Vem nos envolvendo, vem derramando da tua unção. Rabababassúria, rabababassúria, fala pra ele: eu só quero adorar, eu só quero te adorar, Jesus. Eu só quero te louvar. Vem, Jesus. Vem, Espírito Santo. Vem nos enchendo. Aleluia. Santo, maravilhoso, lindo, tremendo, glorioso, fiel. Aleluia. Tu és grande, tu és maravilhoso, tu és lindo, tu és tremendo. Aleluia. Declare: eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Aleluia, Jesus. É verdade, Pai, tudo que temos foi o Senhor que nos deu. A nossa vida, casa, família. E nós só temos que te adorar, te louvar, te exaltar, te engrandecer. Jesus, vem nesta manhã falando conosco. Nos encha com teu Espírito, com tua virtude. Eu não sei, Jesus, o que esta pessoa precisa ou o que ela está necessitando nesta manhã. Mas de uma coisa eu sei, ela veio aqui te buscar, Pai. Pediu uma palavra, uma direção, uma revelação. E eu mesmo, de mim mesmo, não tenho nada para oferecer a não ser a tua palavra. Então usa a minha boca, Senhor. Usa, Senhor, para que eu possa entregar o recado, a mensagem, a palavra. Meu Deus, eu pedi ao Senhor que o Senhor já preparasse o coração desses meus irmãos, Pai, antes deles chegarem aqui. Eles enfrentaram chuvas, alguns passaram por meio das águas para vir aqui, Senhor, nesta manhã.
e que esta pessoa saia daqui hoje, este teu filho, esta tua filha saia daqui hoje, meu Deus, aqui cheia da tua unção, com a resposta que ela precisa, com a direção e que o milagre que ela tanto necessita. Pede para Ele agora, diga para Deus: Deus, fala comigo. Diga para Ele: Deus, eu preciso ouvir a tua voz. Diga para Deus: Deus, eu preciso ouvir a tua palavra. Diga para Ele: Deus, eu preciso da tua direção. Eu preciso das revelações, do entendimento do alto. Fala, Deus, fala, Pai, fala conosco. Vem falando, meu Deus, a cada coração. Usa-me, Senhor, agora. É o que eu te peço, Pai. Aleluia, Jesus. Fala, Pai. Nos dê a direção nesta manhã. Jesus, que esta mensagem, Pai, alcance milhares de pessoas, Senhor, neste Brasil, meu Deus, e neste mundo afora, onde tem pessoas nos assistindo de todas as partes, Senhor. Que várias pessoas sejam alcançadas, Pai, pelo Teu poder. Fala, Pai, conosco. Pai, que este culto venha fluir, que ele venha passar e nós não venhamos nem perceber de tão maravilhoso é estar na Tua presença, Pai. Fala, meu Deus, conosco. Nos direciona, Senhor. É o que eu te peço, Pai. Abençoa, Jesus, cada vida, cada casa, cada família. Em nome de Jesus, declare mais uma vez: eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho em mim. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho. Diga: Senhor Jesus, meu coração está aberto para receber a Tua palavra, a Tua direção. Espírito Santo, usa o Teu servo para falar ao meu coração, em nome de Jesus. Pode aplaudir Jesus bem forte. Aplauda Ele bem forte e declare de todo o seu coração, assim nas palmas: eu só quero. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho em mim me deu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho. Pode aplaudir Jesus em forte. Aleluia. Olha aí com as 2, 3 pessoas. Fala para as pessoas: você é valente, viu? Amém? Pode sentar. Amém, igreja? Que Deus abençoe todos vocês. Amém? Que presença maravilhosa aqui do nosso Senhor Jesus. E agora nós vamos ouvir a voz de Deus. Que Deus abençoe agora a sua vida, a sua casa, toda a sua família. E preste atenção agora no que Deus ele vai falar com você. Amém? Tenho certeza que Deus ele vai falar ao seu coração. Eu senti no meu coração aqui de começar o nosso culto aqui nos versículos, na verdade, que eu comecei na sexta-feira. A mensagem de sexta-feira que foi muito boa.
Creio que alguns irmãos estavam aqui, mas não vai ser a mesma mensagem, vai ser um outro entendimento, que eu quero falar aqui sobre olhos, né? Deus, ele tem que abrir os nossos olhos. Às vezes tem pessoas que dizem assim: pastor, Deus não está me vendo. Será que é Deus que não está nos vendo ou nós que não estamos vendo Deus? Muitas das vezes somos nós que não estamos vendo Deus e às vezes por isso acabamos perdendo. Só vou começar aqui, vamos aqui em Salmos rapidinho, capítulo 3, o versículo 1. É o nosso ponto de partida. Essa mensagem aqui cresceu muito durante a sexta-feira. Salmos de número 3, o versículo é o de número 1. Já tem no telão. Vamos ver aqui, Salmos de número 3, versículo 1, está escrito: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Para só um minutinho aqui, veja. Esse caso aqui pode ser o seu caso também. Pode ser o nosso caso. Você está aqui e você fala: pastor, eu tenho passado por muitas lutas, muitas adversidades. Às vezes você olha e diz: pastor, às vezes não tem um setor da minha vida que eu não estou passando por uma luta, ou às vezes por um momento difícil, um momento de adversidade. Assim como o salmista. Eu falava aqui na sexta-feira que a maior luta do salmista Davi não foi fora, foi aonde? Dentro. Às vezes, as maiores lutas que nós enfrentamos não são lá fora, às vezes são dentro da nossa casa. Ou às vezes, falando até espiritualmente, não são lá fora, às vezes são lutas dentro de nós mesmos. Existem pessoas que estão passando por lutas dentro dela mesmo. Às vezes desistindo, parando, fracassando. Olha o que diz o versículo 2. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em quem? Igreja? Em Deus. E às vezes, na situação que você está passando, alguém chega para você e fala: poxa, de que adianta você ir para a igreja? Você ora tanto, você busca tanto, você se consagra, você é dizimista, ofertante. Cadê o seu Deus? Aí eu falava até também na sexta, falava o seguinte: às vezes também não é alguém lá fora, mas é a nossa própria mente mesmo, o nosso próprio consciente fala: cadê o seu Deus? Cadê o Deus que você serve? Você não busca Ele tanto, você não é tão fiel a Ele? Cadê? Ele não te honra, sua vida não muda, sua casa não muda, você não vê uma transformação. E aí, cadê o seu Deus? E às vezes o inimigo ele vai agir aqui, ele age na nossa mente. Olha o que diz o versículo 3: mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, e o que exalta o quê? A minha cabeça. Olha que interessante. Então veja, independente das vozes que eu estou ouvindo, eu tenho que parar de ouvir essas vozes que às vezes são negativas e ouvir a voz de Deus. Que essa voz jamais vai dizer para você: olha, você não vai conseguir, você não é ninguém, você é um derrotado. Deus não vai falar assim para você. Pelo contrário, você vai ver que Ele vai falar com você, que você vai conseguir, que Ele vai ser com você e Ele te ajuda. Diga glória a Deus. Porém, o que o salmista diz? Então, o que o salmista ele declara: Senhor, independente do que os outros falam, independente do que está ali na minha mente ou no meu consciente, eu vou declarar aqui que o Senhor é o meu escudo. O Senhor é o meu protetor. É o Senhor que vai me exaltar e exaltar a minha cabeça. É o Senhor que vai me honrar. Olha o versículo 4, diz assim: com a minha voz clamei ao Senhor, e Ele ouviu-me desde o seu santo que? Monte. Aqui para um pouquinho. Veja, agora o que ele declara: com a minha voz. Eu falava na sexta-feira aqui o seguinte: existem situações que a igreja, nós vamos orar por você e Deus vai responder. Mas existem situações que vai ter que ser você que vai orar. É você que vai ter que clamar. É você que vai ter que buscar. Às vezes Deus faz a parte dele, às vezes Deus usa uma pessoa para te abençoar, mas vai ter momentos que você vai ter que se esforçar para buscar Deus. E aí eu estava meditando numa passagem, coloca para mim, Gênesis capítulo 21.
versículo de número 8. Gênesis, capítulo 21. O versículo é o 8. Gênesis é bem fácil. O primeiro livro da Bíblia, capítulo 21, versículo 8. Antes de ler aqui, eu vou explicar para vocês um pouquinho da história. E até eu preguei um tempo aqui, esses capítulos, tanto 15 como 16, mas vou explicar para você entender melhor aqui a história, para chegar ao ponto onde eu quero trazer para você aqui a mensagem que Deus falou no meu coração. Gênesis capítulo 21, versículo 8. Antes de ler, eu quero passar para você. O capítulo 15 aqui, Deus ele promete para o Abraão um filho. Amém, igreja? Deus ele aparece para o Abraão e faz uma promessa para o Abraão. Só que se passaram aí praticamente uns 10 anos e a promessa não se cumpre. Mas aquele que prometeu, ele é fiel para quê? Para cumprir, independente do tempo. A Bíblia diz que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. 1000 anos como se fosse o quê? Um dia. Às vezes para a gente está demorando, mas para Deus está no tempo dele. Nós temos que saber esperar. No capítulo 16, nós vemos que o Abraão ele deixa de ouvir a voz de Deus e ouve a voz da sua mulher, a Sara. E aí Sara dá uma direção para o Abraão. Veja, Deus me impediu de gerar, ela culpa Deus agora, e fala o seguinte: por que você não se deita com a minha serva? Naquele tempo podia. Você vai se deitar com a minha serva Agar, e ela vai te dar um filho, e nós vamos constituir uma família. E aquilo ali pareceu bom aos olhos de Abraão. Ele deixou de ouvir a voz de Deus, de esperar no Senhor, e acabou se deitando com a serva ali de Sara, Agar. A mulher engravidou. Quando foi ali mais ou menos com 86 anos, o Abraão ele teve o primeiro filho, que se chamou Ismael. Deus ficou 13 anos sem falar com Abraão, por causa dessa desobediência dele. Quando Abraão tinha 99 anos, Deus aparece para Abraão. Olha aí o que acontece por causa da desobediência. Às vezes Deus deixa de falar com a pessoa, ela deixou de andar na direção de Deus. Aí o que acontece? Com 99 anos, Deus aparece para Abraão e fala: Abraão, está aqui, sua mulher daqui 1 ano, ela vai ter um filho. Sara vai ter um filho. E aconteceu, o Abraão quando estava com 100 anos, o menino nasceu, o Isaac, o filho da promessa. Só para você entender aqui e chegar no ponto que eu quero chegar. E aí continuam as discussões, porque querendo ou não, eles saíram da palavra, da direção de Deus, e aconteceu algumas discussões, algumas discórdias. E aí entra aqui no versículo 8, olha o que diz: e o Isaac cresceu, diz assim: e cresceu o menino, e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. Versículo 9. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. Olha o versículo 10. E disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaac. Olha lá, as discussões, as brigas começaram ali no meio da família. Versículo 11. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de quem, igreja? Poxa, espera aí, você quer que eu mando embora o meu filho? Aquelas palavras de Sara, elas não agradaram a Abraão. Imagine, você ter que mandar o seu filho embora. Não, poxa, vou dispensar o meu filho? Não vou fazer isso não. Porém, olha o versículo 12. Porém, Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço, e acerca da tua serva, e em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaac será chamada a tua o quê? Semente. Então agora Deus aparece para Abraão e fala com ele: Abraão, fica tranquilo. Agora você pode dar ouvidos a Sara. Você está pensando que essas palavras elas são más, mas não. Olha o versículo 13, diz assim: mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é a tua o quê? Semente. Então o que Deus fala? Fica tranquilo, você pode despedir ela. Está tendo confusão aqui, então vamos fazer o seguinte: fica em paz.
Ismael, ele não vai morrer, ele não vai se perder, dele também você vai gerar uma grande nação também, vai vir um grande povo ali, ó, mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Agora entra a nossa parte, versículo 14. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou o pão e um odre de água, e deu a Agar, pondo-a sobre o seu ombro, e também lhe deu ao menino, e despediu-a, e ela foi-se, andando errante no deserto de Berseba. Amém, igreja? Então agora o Abraão despede ali Agar, despede o seu filho, e o que ele faz? Ele dá ali um pouco de pão, um bocado de pão para eles, e um pouco de água no odre, e a Bíblia diz que os dois eles saem errante no deserto. Olha o versículo 15. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. Versículo 16. E foi-se e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou-se a sua voz. E o que ela fez, igreja? Chorou. Está aqui a nossa mensagem. Para um pouquinho aqui. Você vê que o Abraão ele pega um pouquinho de pão, um bocado de pão, um pouco de água no odre, ele entrega ali para Agar e para o menino. Só que quando essa água do odre acabou, o que aconteceu? A Bíblia diz que ela deixa o menino debaixo de uma árvore, ela desiste do menino ali naquele momento, da bênção, porque na verdade aquele menino era uma bênção que Deus tinha dado para ela. Amém, igreja? O menino não tinha culpa de nada, Agar também não tinha culpa de nada, irmão. Ela não tinha culpa de nada, porém agora ela está no deserto, está sem nada para comer, acabou a água, e aí é onde vem o desespero. E ela agora faz o que não era para ela fazer, que às vezes é o que acontece, irmão, conosco. Nós acabamos fazendo o que não é para nós fazermos. Mas quando, pastor, que ela decidiu fazer isso? Diga assim: quando acabou a água do odre. Sabe o que é isso? Quando nós estamos vazios. Uma pessoa, quando ela está vazia de Deus, a água, ela representa o Espírito Santo. O pão representa a palavra. Amém, igreja? Então, quando uma pessoa ela está vazia, ela vai desistir. Ela desiste da casa, da família, ela desiste do casamento. Às vezes ela está desistindo de um trabalho porque está passando por uma luta lá. E eu digo para você, existe algum trabalho que você não vai ter lutas? Existe? Existe trabalho perfeito? Não existe, irmão. Em qualquer lugar que você entrar, você vai ter luta, vai ter batalha, vai ter uma perseguição. Então quer dizer que todo lugar que você entrar, você vai sair? Todo lugar que você entrar, você vai desistir? Existe casamento perfeito? Existe igreja perfeita? Não existe, você nunca vai encontrar uma igreja perfeita. Perfeita somente quem? É Cristo. E se eu estou cheio, eu não vou desistir. Às vezes tem pessoas desistindo, como eu disse, da casa, é onde que eu queria chegar. Desiste do casamento, desiste da família, desiste do ministério. E tem outros casos de pessoas que às vezes desistem até da própria vida. Mas sabe por quê? Porque ela está vazia. Ela recebeu sim o pão e a água do Abraão, mas chegou um momento que era necessário ela buscar. Existem momentos que vai ser necessário você buscar o pão, vai ser necessário você buscar a palavra, vai ser necessário você buscar o Espírito Santo. Diga glória a Deus. Eu não posso buscar por você. Tem situações que eu vou poder te ajudar, como o Abraão, ele deu a primeira mãozinha, mas depois ele falou, agora é com você. Mas em nenhum momento aqui Deus tinha abandonado aqui essa mãe e esse filho. Ela poderia não estar vendo ali, mas Deus estava ali, e você vai ver pela palavra. Diga glória a Deus. E o que ela me faz agora? Ela despede, ela deixa o menino. Então veja, ela vai para distante e fica lá vendo o menino ali, sabe, morrer. Mas por quê? Lembrando, porque faltou água, porque acabou a água. Então veja, a pessoa começa a fazer o que ela não iria fazer. Quando é que uma mãe vai abandonar um filho?
Quando é que um pai vai abandonar o filho? É difícil, mas você vê, quando uma pessoa está vazia, ela faz loucura. Ela vai fazer coisas que ela nunca imaginou fazer. Mas por quê? Volta a dizer, porque ela está vazia. Então é necessário a gente se encher. É necessário, assim como está lá escrito em Efésios, capítulo 3, no versículo 18, para a gente nos enchermos do Espírito Santo, buscarmos a palavra. Então, tem coisas que o homem vai nos dar que acaba, mas a fonte de Deus, ela é inesgotável, amém? A fonte do nosso Deus é inesgotável. Olha o que diz aqui, ó, em Salmos 36, versículo 9. Coloca aí para mim, Salmos 36, versículo de número 9. Salmos 36, versículo 9. Coloca na linguagem de hoje para mim, fazendo um favor. Olha o que ele diz aqui, ó. Tu és a fonte do quê? Da vida. E por causa da tua luz, nós vemos o que, igreja? A luz está aqui. Então ele é a fonte. Essa fonte, ela é inesgotável. Ah, pastor, acabou aqui a água, eu vou parar. Não, eu vou buscar mais água. Eu vou buscar o Espírito de Deus, eu vou buscar a palavra, eu vou me encher de Deus. Para quê? Para mim não tomar decisões erradas, para mim não desistir daquilo que Deus colocou em minhas mãos. Puxa, a Agar, ela tinha uma bênção nas mãos dela. Ela tinha uma semente de Abraão. Era coisa grande que Deus queria fazer na vida daquele menino. Às vezes Deus quer fazer algo grande na sua vida e você está desistindo, você está deixando. Mas por quê? Porque a pessoa está vazia. Ela está vazia, ela já não busca mais como buscava. Ela já não se enche mais do Espírito como ela se enchia. Ela já não se dedica mais como ela se dedicava. Então vai ter coisas que você vai ter que fazer. É você que vai ter que buscar. E o que ele diz aqui? Tu és, olha o salmista dizendo, a fonte da vida. E por causa da tua luz, nós vemos a luz. Então é isso. Então veja, quando é que por causa da tua luz, por causa do quê? Da palavra. A palavra é a luz. Salmos 119, o versículo de número 105, coloca para mim, fazendo um favor, na nossa linguagem, ele diz, lâmpada para os meus pés é a tua o quê? Palavra. E luz para o meu caminho. Então é por causa da luz, é por causa da palavra que eu enxergo, que eu vou ver, que eu não vou ser envergonhado, que eu não vou desistir, que eu não vou parar. Agar, ela estava parando com uma grande bênção na mão. Às vezes tem pessoas que estão parando. Aí volta a dizer, ela desiste da casa, desiste do casamento, desiste do trabalho, ela desiste do ministério, desiste da igreja. Aí até o caso dela desistir da própria vida, está desanimada. Aí lembrando, meu irmão, não existe trabalho perfeito. A sua casa não é perfeita. A minha casa não é perfeita. A nossa igreja, ela não é perfeita. E você não vai encontrar nenhuma igreja perfeita. Não vai encontrar, irmão. Você vê, tem gente que já passou em mais de 10 ministérios e ela nunca para nenhum. Quem já viu casos assim? Já viu casos assim? Ela passa nenhum, aí ela vê um defeito, ela muda. Ela vai para o outro, aí vai para o outro. Só se ela abrir a igreja para ela. E mesmo ela abrir, vai ser perfeito? Não vai, irmão. Outra coisa, ela não tem chamado para abrir. Não adianta. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que continuar. Pastor, acabou a água agora, não tem ninguém para me dar água. O que eu vou fazer? Eu vou buscar. Eu vou clamar, eu vou invocar. Olha o que diz, volta lá no versículo de número 16. O que diz nos 16 de Gênesis? Ele diz, e foi-se, assentou-se em frente, e afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia, que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e a Bíblia diz que ela fez o quê? Chorou. Ela desistiu da bênção, ela desistiu daquilo que Deus confiou nas mãos dela. Mas por quê, pastor? Porque ela estava vazia. Quando você vê uma pessoa desistindo de algo, é porque ela está vazia. Ela está vazia do Espírito Santo, vazia de Deus. Eu até falo o seguinte aqui, até mesmo para a gente levantar alguém na obra, é necessário a pessoa ser cheia do Espírito Santo, senão ela vai desistir. Não vai aguentar. Uma pessoa sem o Espírito Santo de Deus, ela não aguenta. Ela não suporta as lutas da vida. Por isso que é importante você buscar o Espírito Santo. Você buscar o batismo com o Espírito Santo. Mas pastor, como é que eu faço para ser batizado? Pede, é para você.
A Bíblia diz que aquele que pede o quê? Recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, insiste, a porta o quê? Se abre. Mas às vezes você não busca, não abre a boca. A Bíblia diz: se você abrir a boca eu vou te encher. Deus falando, mas a pessoa não abre, não busca. Aí por isso desiste. Olha o versículo 17, pula para o 17. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu e disse-lhes: que tens, Agar? Aí o que ele diz? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Olha lá. Então veja, o que você tem, Agar? O que está acontecendo? Deus aparece agora para ele ali. Deus usa um anjo e fala: olha, Agar, o que você tem? Não temas. Deus ouviu a voz do menino. Olha lá, ele viu o menino chorando. Olha o versículo 18, diz assim: ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande, o que, igreja? Nação. Olha que interessante. O que Deus fala agora? Se levanta, pega o menino agora, volta lá e pega o menino que você desistiu dele, o menino que você abandonou. Você vai ficar com ele, porque dele eu vou fazer uma grande nação. Olha o que ela estava desistindo. Às vezes tem pessoas desistindo de algo grande. Deus queria fazer algo grande na sua vida, mas a pessoa está tão cega, que ela está desistindo de algo grande que Deus confiou nas mãos dela. É o casamento, é o ministério, é a empresa. Não sei o que você está desistindo do quê? Porque está fraco, está vazio, não se enche, não busca. Aí Deus aparece agora usando o anjo, falou: ô mulher, se levanta, pega aquilo que eu entreguei na tua mão e continua, vai, você tem que caminhar, porque eu farei dele, olha lá, uma grande nação. É grande o que eu entreguei nas suas mãos, e hoje trazendo para mim, para você, é grande o que Deus entregou nas nossas mãos. Mas aí o diabo vai fazer de tudo para você desistir, para você desanimar, para você não buscar. No versículo de número 19, o que diz aí o 19? Diz assim: e abriu-lhes Deus o que, igreja? Os olhos. Olha lá. E viu um poço de água. Olha lá. E foi-se e encheu o odre de água e deu de beber a quem, igreja? Ao moço. Olha que interessante. O que foi necessário Deus fazer? Abrir os olhos dela. Às vezes os nossos olhos estão fechados, irmãos. Tem pessoas que ela se acha tão espiritual, mas os olhos dela estão fechados. Ela não está enxergando o que Deus tem para ela. O poço estava sempre ali. O poço estava sempre ali. O poço é o próprio Deus. Diga glória a Deus. É o próprio Deus. Esse poço, ele estava ali, porém ela não estava enxergando. Veja, às vezes tem pessoas que estão desistindo com Deus do lado dela. Esse poço, ele tinha água. A água representa ali vida. Vida representa o próprio Jesus. Diga glória a Deus. Então está lá, tem o poço. Deus teve que abrir os olhos dela. E na hora que ela viu, o que Deus fez? Falou para ela, vai lá. Ela foi e encheu de água. Ela bebeu da água e o que ela fez? Ela deu para o menino. Não tem como, sabe, eu entregar algo para alguém se eu não tenho. Se eu não buscar de Deus, eu não vou conseguir entregar para minha família, para minha casa, para os meus filhos. Eu tenho que buscar de Deus para entregar. Aí você tem que ver o que você tem entregado para a sua casa, para a sua família. Você tem entregado água viva? Estava lá, volta a dizer, o poço estava ali. Então é necessário Deus abrir os olhos, abrir os nossos olhos. Olha o 20, coloca no 20 aí, ele diz assim: e era Deus com um moço que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. Versículo 21. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Diga glória a Deus. Está aqui, pronto. Olha a bênção. O que Deus faz agora? Deus dá ali a bênção para ele. Ele bebe da água. Agar também bebe da água. E ele cresceu naquele deserto. No deserto que ela estava desistindo. Naquele mesmo deserto que ela estava desistindo ali do filho, daquela bênção que Deus tinha dado. Na hora que Deus abre os olhos dela, ela vai, pega o menino de volta, dá água para o menino, e aquele menino cresce e se torna uma grande nação. Amém, irmãos? E olha que bênção. Coloca para mim Salmo 146, versículo 8.
Salmo 146, versículo de número 8. Salmo 146, o versículo 8 diz assim: o Senhor, Ele abre os olhos de quem? Dos cegos. Então aqui que nós estamos falando espiritualmente falando, amém? Não é, pastor, os olhos do cego, aqui, pastor, estou cego, minha visão. Mas assim, Ele pode abrir os olhos de alguém que não está enxergando bem aqui hoje? Pode ou não pode? É que nem o caso aqui, teve um caso de noite aqui, a irmã, uma das nossas irmãs, a irmã Neuza, ela recebeu a unção, a primeira unção que eu fiz com azeite. O que aconteceu? Ela foi curada da visão dela. Ela tirou os óculos, falou: pastor, estou enxergando. Ela procurou até o meu filho, Gustavo, e toda feliz. Poxa, olha, eu estou enxergando, não estava enxergando, eu não conseguia ver os seus olhos ali, a cor dos seus olhos, e agora eu estou enxergando. Ela senta sempre aqui na frente. Ela foi curada. Mas aqui o que eu estou falando, o que? É os nossos olhos espirituais. Mas lembrando, Deus pode curar alguém que está com problema na visão, um glaucoma, uma miopia, não sei. Pastor, estou com embaçamento nas vistas. Deus pode. Então Ele abre os olhos dos cegos. E Ele diz: o Senhor levanta quem? Os abatidos. É Ele que vai levantar os abatidos. E diz: o Senhor ama os justos. Quem são os justos? Aqueles que praticam a palavra, aqueles que ouvem e praticam a palavra. Versículo de número 9 diz assim: o Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, mas Ele transtorna o caminho de quem? Dos ímpios. Quem são os ímpios? Aqueles que ouvem a palavra e não praticam. Os planos deles vão se frustrar, mas os planos do justo vai dar certo, vai prosperar, desde que você não desista, desde que você se encha, desde que você busque a Deus. Coloca lá no Salmos de novo, Salmos de número 3, versículo 1. Então o que ele diz? Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Só recapitulando, se você fala: pastor, são muitas adversidades, muitas lutas. Pastor, é todas as áreas da minha vida, nunca vi um negócio desse. Versículo 2: muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Cuidado, para de ouvir outras vozes, ouça somente uma, a voz de Deus, amém? Somente esta voz você tem que ouvir. Muitas vozes podem dizer para você: não tem jeito para você, não tem jeito para o seu casamento, desiste de tudo, desiste da vida, sabe, você é um derrotado. Esquece isso, faça como Davi fez. Olha o versículo 3, ele diz: mas tu, Senhor, és o escudo para mim, a nossa proteção. Ele diz: a minha glória e o que exalta a minha o quê? Cabeça. É Deus que vai te exaltar. Versículo 4: com a minha voz clamei ao Senhor, Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Então veja, por que Deus ouviu o salmista? Porque ele clamou. Então não espere alguém clamar por você. Tem coisas que eu vou fazer, eu vou orar, Deus vai responder, mas vai ter momentos que é você que vai ter que orar. Nesse caso aqui, Deus queria ouvir a voz do salmista. Deus quer ouvir é a sua voz agora. Agora é você que tem que levantar um clamor, é você que tem que se encher de Deus agora. Pastor, estava vazio. Tá, hoje é o dia de você se encher da presença de Deus e sair daqui determinado: eu vou lutar por aquilo que Deus confiou nas minhas mãos, e eu tenho certeza que vai ser grande a obra que Deus vai fazer na minha vida, amém? Olha o versículo 5, diz assim: eu me deitei e dormi e acordei, porque o Senhor o que? Me sustentou. Pastor, não estou conseguindo deitar, não consigo dormir, os problemas, sabe, tem me abatido. Então sua confiança não está firme em Deus. Você não está firme com o Senhor. Independente dos problemas que você esteja passando, isso não pode tirar o seu sono. É um problema financeiro? Não pode tirar o seu sono. É um problema familiar? Isso não pode tirar o seu sono. Se está tirando o seu sono, você não está bem com Deus. Você não está bem com Deus. O salmista estava passando por um momento difícil, um momento de perseguição dentro da própria casa. Mas o que ele falou? Olha, eu vou me deitar e vou dormir. Por quê? Porque o Senhor me sustentou. Olha o versículo 6, diz assim, ó: não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Os problemas podem me cercar, pode vir 10 milhares de problemas, 10 milhares de pessoas me cercam,
tentando me destruir, 10 milhares de demônios, eu não vou temer. Por quê? Maior é o que está conosco do que aquele que está o quê? No mundo. Não vou ter medo. Olha o versículo 7, ele diz mais: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feristes todos os meus inimigos nos queixos, quebrastes os dentes dos ímpios. Versículo 8 diz: a salvação vem de quem? Do Senhor. É dele que vai vir a sua salvação. É dele que vai vir o seu socorro. Diga glória a Deus. Não fique esperando no homem. Veja, o homem vai te ajudar até certo ponto, mas o resto vai ser você que vai ter que fazer. Lembre-se, o Abraão ajudou Agar até certo ponto. Toma um pouco de pão e toma um pouco de água, mas aquela água acabou. Quando a água acabou, o que Deus fez? Agora é você que vai buscar, Agar. É a mesma coisa hoje. É você que tem que buscar, diga glória a Deus, buscar a sua salvação e a salvação da sua família. Ele diz: sobre o teu povo seja a tua bênção. Deixa eu perguntar para você aqui, hoje tem povo de Deus aqui? Cadê o povo de Deus? Então essa bênção é sobre a sua vida em nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir Jesus em forte. Glória a Deus. Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Agora é hora de você buscar. Feche os seus olhos. Com seus olhos fechados, o seu coração aberto. Você viu agora o que Deus ele falou com você, o que é necessário você fazer. Uma pessoa vazia, ela desiste, ela desanima, ela desiste dos planos de Deus, ela desiste do casamento, desiste da família, ela desiste, às vezes até mesmo da vida, algumas desistem do ministério. Não deixe nada nessa vida te parar. Eu creio que Deus entregou coisas grandes na sua mão. Deus entregou coisas grandes nas nossas mãos, meu. Agar, ela foi abençoada, ela não tinha culpa do que estava acontecendo com ela. O menino também não tinha culpa. Deus, ele não desampara, meu, aqueles que são justos. Ele viu aquele menino no deserto, quando aquela mãe abandonou ele. E Deus volta para Agar usando o anjo e diz: ô Agar, volta lá, pega o menino, se levanta agora. É desse menino que eu vou fazer uma grande nação. Não pare. É hora de você buscar o Senhor de todo o seu coração e se encher do Espírito dele. Pedir: Deus, eu quero me encher do Senhor. Me encher, Pai. Fala para ele: eu quero, Senhor. Vem agora, Pai, com teu Espírito Santo nos envolvendo. Vem visitando a tua igreja. Vem visitando o teu povo. Vem, meu Pai, visitando cada irmão que nos assiste agora por meio deste vídeo. Vem, Jesus, vem, Pai, vem. Fala para ele: sacia minha sede, Senhor. Sacia minha sede, Jesus. Sacia, Pai. Sacia, meu Deus, a sede do teu povo. Vai buscando agora, vai buscando, não tem nada perdido. Deus, abre os nossos olhos agora. Você recebeu uma unção quando você entrou. Na palma das suas mãos, eu não sei como os obreiros ali, eles ungiram, mas você tem que declarar: Deus, eu creio que o Senhor nesta manhã está abrindo os meus olhos. Eu não sei qual horário que este meu irmão vai me assistir, seja de manhã, de tarde ou de noite. Jesus, abre os olhos desse meu irmão para que ele enxergue o poço. O poço está logo à sua frente. Busque, vai buscando, busque agora, se levante, vai buscando agora. Isso é dia de buscar o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, pede, insista, fala para ele: eu quero ser cheio, eu quero transbordar, eu quero batismo agora. Vem, fala para ele: eu quero renovo. Vem, Espírito Santo, vem, Deus Todo-Poderoso, renova, Senhor, esse obreiro, renova, meu Deus, este meu irmão, renova, meu Deus, esta minha irmã que está te buscando. Aleluia. Oh,
aleluia, aleluia. Santo, 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 santo. Lindo, tremendo, vem, Shebalaba, Curiá, Shebalaba. Vem, Jesus, vem, Pai. Vai passando aqui sobre este lugar, vai buscando isso, se esforce. É hora de se levantar, é hora de você buscar isso, vai buscando. Ele mostra para você, tá ali o poço, ele abre os seus olhos agora. Agora é você que tem que buscar, é você que tem que clamar, é você que tem que invocar o nome dele e dizer: Deus, eu quero, Senhor, eu quero, Jesus, eu quero, Senhor. Sacia, Jesus, a nossa sede, sacia, aleluia. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Aleluia, Jesus. Declare: por onde o rio passar, Por onde o rio passar, tudo vai transformar. tudo vai transformar. Pois leva a vida. Pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Erga suas mãos e declare: Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero ver em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. aleluia. Tu és a fonte, quero beber do teu rio, Senhor. Sacia, Sacia minha sede, lava. o meu interior. Eu quero. Eu quero ver em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas Tu és a vivas. fonte. Tu és a fonte, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia, Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. eu quero. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas Tu és a fonte, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte.
envolvendo, Pai. Vem, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Isso, vai buscando, vai clamando. Invoque agora, fala para Ele: eu quero mais. Sacia minha sede, Pai. Sacia, Deus, o meu desejo, Pai do Senhor. Aleluia. Aleluia. Vem, encha-nos, Espírito Santo. Enche. Vai, meu irmão, busca. Busque agora. Aleluia. Shede balabadada balabacada basuria balabacere. Shede balamadora balamadada base. Geribassada